dia, boa tarde, boa noite, estejam todos bem. Eu sou o professor Silvio e hoje nós vamos ver a aula de número 2 sobre variação linguística e estrangeirismos para a gente conseguir fazer com mais facilidade as atividades 3, 4 e 11. Mas antes disso eu vou fazer uma audiodescrição da minha pessoa. Bom, eu sou pardo, sou baixo, tenho 1,70 m, uso cabelos curtos, olhos castanhos e hoje estou vestindo uma blusa preta e uma calça marrom. Tá bom, pessoal? Então vamos começar a aula. Bom, você deve ter reparado, né? Deve ter estranhado, na verdade, que essa aula está começando já com um mapa na primeira projeção. E deve ter perguntado, poxa, aula de português e o professor veio com mapa, você virou geografia, o que está vendo? Bom, como todo professor, eu vou começar essa aula fazendo algumas perguntas para vocês, tá? A primeira pergunta é o seguinte: quantos países falam língua portuguesa? Será que vocês sabem? Difícil, né? Então, para tentar ilustrar isso aqui, eu vou mostrar para vocês alguns países que falam língua portuguesa, né? O primeiro é Portugal, claro, né, onde tudo começou, esse país pequenininho da Europa. O segundo, mais importante, é o Brasil, né? Claro, porque nós somos brasileiros. E além de Portugal e Brasil, nós temos mais 7 países que têm como língua oficial a língua portuguesa. São mais de 250 milhões de pessoas em todo o globo terrestre. Então a gente vai ter na África, Moçambique, Cabo Verde, Angola, na Ásia a gente vai ter Timor-Leste e mais alguns países, tá? E com isso em mente, né, já que temos 9 países com a língua oficial, o português, eu queria que vocês também me respondessem quantas línguas portuguesas existem, né? Eu vou colocar algumas alternativas para vocês tentarem acertar aqui. 1, 2, 3, 4 ou 5 línguas portuguesas. E agora, pessoal? Vamos começar eliminando as questões, tá? Bom, não são 5, não são 4, não são 3 e também não são 2. Poxa, professor, mas temos 9 países e apenas uma língua portuguesa? Exatamente, pessoal. A língua é apenas uma. Com essa aula vocês vão conseguir fazer tranquilamente as atividades número 3 e número 11 sem problema, tá? Então, a gente tem apenas uma língua portuguesa e essa língua ela vai sofrendo variações. A primeira variação que a gente vai ver é a variação situacional. A gente tem aqui, ó, o quadrinho da atividade número 3. E por que variação situacional? Que a língua, assim como a nossa roupa, a gente tem que adequar a língua, assim como a nossa roupa, à situação em que estejamos inseridos, né? Se eu vou à praia, eu vou colocar uma roupa mais leve. Se eu vou a um casamento, eu vou colocar uma roupa social, uma roupa mais formal. E a língua a mesma coisa. Se eu estou numa situação formal, eu vou usar a língua de forma mais formal. A língua padrão, que é aquela que está em dicionário, em textos jornalísticos, tá? Se eu estou no ambiente familiar, com meus amigos, eu vou usar a língua informal, mais tranquila, porque eu não vou precisar formalizar tanto a linguagem. Então, nesse quadrinho da atividade número 3, a gente tem a seguinte situação. A situação é uma entrevista de emprego. E o candidato, ele fala, é 2 horas. Ele já começa utilizando a língua de uma forma informal. E o entrevistador vai responder para ele, que pena você foi desclassificado. Por quê? Nessa situação é esperada a linguagem padrão, a norma padrão, é aquela mais formalizada. E essa é a primeira variação que a gente vai ver. Dependendo da situação, a gente vai usar a linguagem de um modo diferente. Ok? Aqui estão algumas diferenças entre a norma padrão e a língua informal ou coloquial, para ajudar vocês a resolver as questões da atividade número 3. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A padrão vai gozar, vai ter maior prestígio sociocultural. Enquanto a informal vai ter menor prestígio sociocultural, porque a gente vai utilizar no ambiente familiar e entre amigos. A norma padrão ela vai estar presente nas gramáticas, nos textos jornalísticos e científicos também, porque vai ser uma língua mais objetiva, com menos chance de ter ambiguidade, de ter várias interpretações diferentes. E a coloquial vai estar presente em textos mais informais, como bilhetes, mensagens de WhatsApp e outras mensagens eletrônicas informais também, tá bom? A norma padrão, ela é fundamental, ela é essencial para a vida profissional, porque nós já vimos lá no quadrinho da atividade 3, que numa situação de entrevista de emprego, é esperada a norma padrão, não só nessa situação, né? Imagine, por exemplo, que vocês vão conhecer os pais da sua namorada ou do seu namorado. Vocês vão querer utilizar também uma linguagem mais formal, porque é uma situação formal.
Com o tempo, com o passar do tempo, que vai gerando intimidade, vocês vão sair da linguagem formal e vão começar a utilizar mais a linguagem informal, né? Que vai ser utilizada na convivência familiar e nas conversas entre os amigos ali. Últimas características. A norma padrão, ela é essencial, fundamental para a participação política. Por quê? Ninguém vai esperar, né, que uma liderança política, religiosa, ela use a linguagem de forma informal, né? Todos vão esperar que essa pessoa utilize a linguagem de uma norma padrão, mais formal, né? Enquanto a linguagem informal, ela vai ser utilizada na comunicação diária ali entre os familiares e entre os amigos, tá? Então, já que a gente agora separou direitinho o que é norma padrão e o que é norma informal ou coloquial, vocês podem fazer tranquilamente as questões da atividade 3, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou começar a passar as imagens da atividade número 3, que vocês vão ter que ler, identificar o erro e reescrever segundo a norma padrão, a norma formal. Então, a primeira imagem está escrito: atenção, esta via será interditada de 1 a 2 faixas devido às obras. Só na minha leitura vocês já perceberam que tem alguma coisa errada aí, né? Vou dar uma pista para vocês, é alguma coisa entre singular e plural, tá? A pista fica por aí, para a gente não dar cola. Segunda imagem: por favor, não abrir os alhos embalados. Vocês já percebem também, né? Que só pela fala tem alguma coisa que não é formal, não está na norma padrão. E a terceira imagem aqui: aluga-se salas comerciais. Tudo bem, pessoal? Então vamos à obra para a atividade 3, que agora a gente vai ver uma outra variação. A gente vai ver a variação histórica, né? Porque a língua, ela vai variando conforme o tempo vai passando também. E para ilustrar isso aqui, eu trouxe a imagem de Dom Pedro II, né, que viveu lá no século XIX, e a imagem também de homem moderno, aí, do século XX, XXI, uma roupa toda elegante, né, para a gente começar a perceber essa diferença entre a fala, entre a escrita, entre a língua, em diferentes épocas históricas, porque a variação histórica ela é verificada comparando dois modos de falar em diferentes épocas. Então, para exemplificar, a gente tem lá no século XIX, na época do Dom Pedro II, a gente falava vossa mercê quando queria se dirigir a alguma pessoa. Depois, o tempo vai mudando, a linguagem vai mudando, de vossa mercê a gente passa a voz com C, de voz com C a gente, né, chega a você, que a gente usa, e hoje em dia, vocês agora no WhatsApp, nas mensagens, vocês escrevem VC e todo mundo se entende, né? Então, claro que VC é um exemplo da escrita, um exemplo da fala, mas na fala, em vez de você, tem gente que fala C. Você sabe o que eu fiz ontem? Você vai onde? Então, a linguagem vai mudando durante o tempo. Essa é a nossa variação histórica. E essas noções de variação histórica serão importantes para vocês fazerem as questões da atividade número 11, em que a gente vai ter um texto muito antigo também, né, de mais de 100 anos, em que vocês vão ter que ver aquela forma de escrever ali e transportar para uma língua mais atual, para uma linguagem mais atual. Então a gente vai ter que resolver essas questões colocando o quê? Colocando essa linguagem que é um pouco mais antiga numa linguagem mais atual, do nosso tempo. Então a frase é a seguinte, é a letra C da atividade número 11. O Ateneu desde muito tinha consolidado o crédito na preferência dos pais. O que tem de diferente aí? O que tem de mais antigo nessa linguagem aí? Eu posso marcar aqui desde muito, e posso marcar também tinha consolidado o crédito na preferência. O que será que significa isso, pessoal? Turma, olha só, quando a gente não sabe o significado de uma palavra ou de uma expressão, a gente tem que recorrer ao contexto em que ela está inserida. Tá? A gente tem que ver esse texto aí sobre o que o texto fala. Lembrar da aula número 1 sobre análise textual? Então, ver sobre o que o texto fala, ver o contexto ali onde as palavras estão, a gente tentar resolver. Bom, a gente sabe que é um texto antigo, esse Ateneu era uma escola, então que o dono do Ateneu ele fazia um comercial para os pais matricularem os filhos na escola, no Ateneu. Então, desde muito aí, olha como é simples, a gente pode trocar por o Ateneu há muito tempo e o tinha consolidado o crédito da preferência, nada mais é do que o Ateneu era o preferido dos pais. Então, em princípio pode parecer que é um pouco complicado, mas a gente vê que é só a gente pensar um pouco no contexto do texto e transportar essa linguagem para o nosso tempo. Tá bom, pessoal? E para a atividade número 4, a gente vai começar agora a conhecer a noção de estrangeirismo. O que é estrangeirismo? Estrangeirismo é quando a gente incorpora, a gente pega para a nossa língua termos, palavras de outras línguas, do francês, do inglês, do espanhol, né? E isso sempre aconteceu na linguagem, não é algo recente.
Para ilustrar, a gente tem aqui ó, o quadrinho da atividade número 4, né, em que o garoto ele aponta para o passarinho, né, e fala para a mãe, olha mãe, um Twitter. Por que ele fala um Twitter? Porque Twitter é uma palavra derivada do inglês, né, tweet, que significa pardal, passarinho pequeno, que a língua portuguesa incorporou e a gente agora usa toda hora. Tweetou, tweetando, tweetaço e por aí vai. Então, vai acrescentando mais o significado da nossa língua. Mas por que isso acontece? Pessoal, isso acontece a partir do momento que vão surgindo novas necessidades comunicativas, a partir do momento que novos eventos vão surgindo na sociedade, a gente tem que adequar a nossa linguagem também, porque a nossa linguagem não é engessada, não é parada, ela é dinâmica. Então a gente vai adaptando, e um dos modos de adaptar a linguagem é trazendo expressões de outras línguas para a nossa linguagem também. Então, um exemplo, né? Quando começou a escrita era feita com pena de ganso, depois essa caneta de pena, né, com a ponta já de metal. Depois, já com a evolução, nossa que evolução, a máquina de escrever, né, que aí surgiu uma nova palavra, datilografia, né, que significa escrever com os dedos. Uma nova palavra foi surgindo, né, para suprir uma necessidade comunicativa, porque já não se escrevia com a mão, porque escrever com a mão é manuscrito, mano de mão, escrito, escrever com as mãos. Datilografia, escrever com os dedos. Então as palavras novas vão surgindo, e a partir do momento que surgiu o computador, né, que veio lá dos Estados Unidos, do inglês, muitas palavras em inglês vieram para a nossa língua. Entre elas, como vocês podem ver na atividade número 4 de vocês, a gente tem a palavra deletar, né, que significa apagar, que veio do inglês delete. A gente tem a palavra logar também, que veio do inglês, certo? Só que isso a gente vai incorporando na nossa linguagem e tornam-se palavras do nosso vocabulário também. Na atividade 4, a gente faz um percurso ao inverso, né? Eu coloquei para vocês aí a palavra em português, de onde ela veio, e agora a gente tem que começar a pensar, se não houvesse, né, esse estrangeirismo, como eu poderia traduzir essa palavra, né? A gente sabe que futebol veio do inglês, futebol, né? Foot significa pé e ball, bola. Como poderia ser esse evento aí, esse evento esportivo, se não tivesse ocorrido essa influência inglesa aí? Eu poderia colocar apenas pé na bola ou bola no pé. Seria o jogo, né, que é realmente o que acontece. É um jogo que as pessoas colocam o pé na bola para conseguir fazer o gol ali, que é o ponto. E gol também é a palavra de origem inglesa, né? A segunda ali questão que eu vou dar cola para vocês é a palavra bife, né, que vem do inglês bife também, que nada mais é, a gente conhece, a gente tem contato. Bife é um pedaço de carne, tá? Só essas duas dicas para vocês aí, para vocês fazerem tranquilamente agora a atividade toda, tá bom, pessoal? Mais uma dica para vocês. Tirem dúvida lá com o professor de inglês, podem ir no Google, podem pesquisar bastante, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.